Boa noite. A pergunta é: pode querer saber quando? A resposta é sim. Parece uma pergunta trivial. A gente vai ver que está ligado a um conceito muito profundo que está ligado a saber quando o Mashiach vai chegar. E se a gente pode e deve querer saber quando o Mashiach vai chegar. E aí a resposta não é tão simples assim. Hoje é 14 de julho de 2021, dia 6 de Menachem Av, 5781, ano Pei Aleph. Parashat Devarim, essa é a terceira aula da série da semana ligada ao Shabbat Hazon, que é o Shabbat que antecede, nesse ano vai ser na véspera de Tisha B'Av. E a gente vai ver como é sempre baseada na mesma Sirá do Rebbe, há 40 anos atrás, e essa, inclusive, fecha com chave de ouro, explica um pouco tudo que a gente falou até agora, talvez, por um certo modo, a mais importante das três. Então a gente viu, né, na foto, na imagem da primeira tela, e agora também, está ligado ao fim, a um extremo, é o chamado Ketz, em hebraico, que é o fim da linha, que é um extremo, que não é só o fim, como é o começo da próxima fase, da próxima partida, da próxima situação, e está ligado a Mashiach. Mashiach é que define o final da Galut e o começo da Geulah, da redenção, o fim do sofrimento e o começo da redenção para sempre eterna. Então a pergunta é: quando chegará Mashiach? E se a gente pode saber quando chegará Mashiach? Então a gente vai ver, né, uma resposta seria, primeiro, que não pode querer saber, depois, sim, e por último, reunindo tudo e completando as três aulas que fala sobre isso, explicando como tudo isso converge para o Shabbat Hazon, que está ligado com a Haftarah Hazon de Shayahu, a visão de Shayahu, nessa Parashat Devarim, que a gente começa o quinto livro da Torá. Então, sobre quando vai chegar Mashiach, a gente sabe que isso é um tema central no judaísmo. Mashiach é 2 dos 13 princípios de fé do Rambam. Os últimos 2 estão ligados à chegada de Mashiach. Não só esperar, como ansiar pela chegada, não só acreditar, como ansiar e se preparar para a chegada de Mashiach, com fé completa. E a ressurreição dos mortos, que é Terat Metim, que é o último princípio de fé. Então é um tema central no judaísmo, porque está desde o começo do mundo e está ligado ao extremo do Ketz, que é o final, né, dos tempos e o começo dos novos tempos de paz. Então, o tema central, são 2 milênios dos 6 milênios do mundo são dedicados a Mashiach, né? Começa com o Torro, que é o caos, depois tem 2 milênios de Torá, e os 2 milênios de Mashiach, que termina com a chegada do Mashiach. E todo o começo, né, do caos, do Torro e da Torá é para que a gente chegue na época de Mashiach. Então é um tema central no judaísmo. Aí a gente vê que a Torá, né, como o princípio geral da Torá, vem da palavra Horaá, que é orientação, que são regras práticas para o que fazer no dia a dia. Então, quando a gente vê que a Torá são regras gerais e práticas, orientações para o dia a dia, né, e tem tudo na Torá. Aqui eu estou falando alguns exemplos que eu fui lembrando, mas vocês podem perguntar e saber que tudo isso está incluído na Torá. Então a Torá indica, orienta o que é melhor comer, o que pode comer, quando comer, né? Tem horário para comer, não é o tempo todo. O que falar, com certeza, o cuidado com a fala é um tema principal na Torá. O que olhar também, com quem se relacionar, né? Saber escolher com quem se relacionar. Quanto cobrar, né? Quando você vai vender alguma coisa ou quando você vai fazer algum serviço.
o que você vai comprar, etc, etc. Isso aqui são só alguns exemplos para ver como que a Torá é meticulosa em orientar, explicar o que deve ser feito no nosso dia a dia. Então a pergunta fica mais forte ainda, que se a Torá, e é verdade que a Torá orienta o que fazer no cotidiano, nos detalhes mínimos, né? Que ordem amarrar o sapato, o que botar antes, né? Se é a meia ou se é a camisa, e assim por diante. São muitos detalhes. Então, que se a Torá, e é verdade, orienta cada uma das coisas práticas, porque quando fala do tema principal, central, que é Mashiach, a Torá tem questões, se fala sobre isso, se pode falar sobre isso e principalmente se pode determinar quando que Mashiach vai chegar. Então, para tudo tem medidas, tem limites, tem explicações, situações de como fazer, e porque sobre Mashiach, que é a regra principal, não teria. E não só isso, não só não tem explicando, definindo exatamente como vai ser, e não pode nem tentar saber, que a gente vai ver na sequência, que é uma halachá. A gente quer saber quando termina essa partida e quando começa uma partida, que é o mais importante. Quando Mashiach chegar, vai começar uma nova época, que é o Olam Habá, e a gente quer saber quando será isso aqui. É importante para a gente agora. E como é que pode, então, a gente não só não saber, como não pode nem pensar sobre isso, que a gente vai ver isso na sequência. Então, se é assim, a gente está agindo no escuro, se a gente não sabe quando que Mashiach vai chegar e não pode nem pensar sobre isso, a gente está sem um GPS, um radar, uma orientação para onde a gente está indo exatamente. Então essa questão que a gente vai ver é uma questão fundamental, que a gente vai endereçar isso hoje. E sabendo que esse tema realmente sempre intrigou nossos sábios, não é só a gente, não é um tema interessante só para a gente agora. E já foi muito intrigante, principalmente ainda na época em que a Torá oral não estava publicada. Hoje a gente tem, né, o Talmud, a Mishnah, a Gemara, livros místicos, né, o Zohar, o Tânia, que explicam e falam um pouco mais sobre Mashiach e a chegada do Mashiach, né, que é o Ketz. Agora, antes, que não tinha registrado, publicado isso, era mais difícil ainda saber sobre esses assuntos. Então vamos ver agora uma coisa fundamental, ainda antes de entrar no detalhe, é que, independentemente de saber quando o Mashiach vai chegar, e se pode ou não pensar quando ele vai chegar, um dos princípios básicos de fé que o Rambam define e que ele coloca aqui no Perush HaMishnayot, que a gente vai falar muito sobre essa Gemara em Sanhedrin, que fala sobre Mashiach e a chegada do Mashiach, o Rambam define na explicação dos Mishnayot desse Perek Helek, que é o que fala sobre Mashiach no Tratado de Sanhedrin, né, das leis dos juízes. Ani mamin bemonash leimah beviasa Mashiach. Eu acredito com fé completa na chegada do Mashiach, e mesmo que ele demore, isso marmeia, que ele vai se atrasar de algum modo, mesmo assim eu anseio, espero e quero que ele venha, e vou esperar pela chegada dele. Então, é uma coisa fundamental, antes de começar a entrar nos detalhes, se pode ou não pode pensar quando Mashiach vai chegar, é que, independentemente disso, a gente não só acredita que Mashiach vai chegar, mesmo sem saber quando ele vai chegar e se vai atrasar ou não, mesmo assim a gente continua acreditando com fé completa, querendo, fazendo tudo possível para que ele chegue, e não vai se desanimar se a gente não souber quando ele vai chegar, e se por algum motivo, Hazeh Shalom, ele atrasar um pouco, a gente vai continuar acreditando com fé completa, como está escrito no princípio básico de fé do Rambam. Então vamos ver a primeira tese, né, que é a básica, falando sobre se a gente pode ou não pensar quando o Mashiach vai chegar. E já vamos saber as respostas. Mas então a gente vai ver que tanto na Gemara quanto no Rambam, né, que traz a partir do Talmud, menciona sobre aqueles que tentam calcular e pensar quando o Mashiach vai vir, e sobre isso, sobre eles que tentam pensar quando vai chegar, é dito
que a inspiração divina deles deixe de existir. Então, está dizendo aqui muito claramente que não se deve pensar e calcular quando Mashiach vai chegar, porque se pede para que eles deixem de ter inspiração divina para não cair no erro de fazer uma coisa que é proibida. E a gente vai ver aqui mais no detalhe do Rambam, no Mishneh Torah, a gente viu isso há pouco tempo atrás, não só nas Sirot e nas aulas, como também quem está estudando os 3 prakim do Rambam. A gente terminou os prakim há pouco tempo atrás, em Gimel Tammuz, e no finalzinho o Rambam fala o seguinte: então não pense sobre os kitzin, sobre os extremos, os momentos, os momentos propícios para que Mashiach chegue, porque os Jachamim falaram Tipach Rucham Shel Machshavei HaKitzim, que foi o que a gente acabou de falar, que as pessoas que procuram calcular, pensam em calcular quando Mashiach vai chegar, que eles deixem de ter essa inspiração, que expire a inspiração que eles têm para poder saber sobre isso, porque isso não é uma coisa boa. Então, a gente vê aqui pelo Rambam, a gente vai ver também na sequência, que tem palavras mais fortes ainda, que é falado na Guemará, que os seus ossos sejam queimados. Aqueles que, a gente está em Sanhedrin, fala aqui, Amar Rabi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabi Yonatan, Tipach Atzman Shamashave Kitzin Sheomrim Kivan Shegia Essa Ketz Velobá. Então, fala que aqueles que calculam quando o Mashiach vai chegar, que tenham seus ossos queimados. Tá? No Sanhedrin, página 97. Mas na prática, a gente vê que tiveram várias revelações sobre o Ketz, ainda tem várias, inclusive nos dias de hoje, não de tzadikim, mas pessoas simples, né, que rabinos, etc., que eu mesmo, né, me divirto, gosto de ver as não coincidências, né, desse ano, como a gente falou, que é o ano 2020, que começou a pandemia. 2020 está ligado com Keter, que está ligado com a chegada do Mashiach, o ano Pealef, que a gente está agora, 5781, está ligado com o ano que serão mostradas maravilhas, está ligado com a linguagem usada para quando a gente saiu do Egito, e a gente vai sair agora também de novo do Egito com a redenção completa. Então tem várias revelações, muito mais do que essas, né, sérias, durante toda a história judaica, e que revela, ou pelo menos calcula, quando o Mashiach chegará. A gente vai ver algumas entre elas. O próprio Rambam, no livro Igeret Teiman, que é um dos livros do Rambam, ele fala claramente, discute muito sobre isso, fala, repete que por vários motivos não se deve pensar sobre o Ketz, querer saber quando o Mashiach vai chegar, mas ele fala, por exemplo, aqui sobre Daniel, que Hashem falou para Daniel que sobre o Ketz, que está definido e está já carimbado quando que Mashiach vai chegar. Então tem uma referência clara aqui sobre isso. E depois o Rambam fala, mais para frente, quase terminando as Igeret Teiman, ele fala Aval. Então ele antes criticou e falou da proibição de pensar quando Mashiach vai chegar, mas ele termina falando Aval, Yesh Ensino Kabbalah, Gedolá Veniflat, que ele recebeu do pai dele, que recebeu dos avós e assim por diante dos antepassados, tem pela Kabbalah que ele recebeu, quando que Mashiach vai chegar, e isso é o certo, e ele fala sobre esses momentos propícios para Mashiach chegar. Então você vê que o próprio Rambam coloca uma alahá que não se deve, né, que percam a inspiração divina aqueles que pensam quando Mashiach vai chegar. Ele, no Igeret Teiman, fala sobre quando Mashiach deve chegar. Tem um assunto interessante também, que o próprio Alter Rebbe, né, eu pelo menos soube disso tem alguns anos, não mais de 5 anos, mas já se sabe sobre isso desde antes, está no livro do Rebbe Rashab e nos Mamar Tsarim do Alter Rebbe. O Alter Rebbe também, o primeiro Rebbe de Lubavitch, também previu o Ketz, quando Mashiach vai chegar,
E ele interpretou isso baseado num verso que tem em Vaikra, quando fala sobre as doações do Mishkan e sobre as doações equivalentes a 1.775 moedas de prata que sobraram na contabilidade que Moshe fez em Parashat Vayakhel. E aí o Alter Rebbe calcula que isso seria então no ano 1843, a Geulah, a redenção. E realmente foi propício, né? Foi um ano muito forte em relação a Hassidut, em relação à abertura das fontes em cima e embaixo, né? Tanto da técnica, da ciência, da Revolução Industrial, Revolução Científica, mais ou menos nessa época, como também da Hassidut, né? Que foi muito forte nessa época. E foi justamente 1775 anos depois do Hurban, da destruição do segundo templo, nos quais a gente foi expulso. E isso o Alter Rebbe aprende baseado no Tama, Ve'ae Elef, que a gente canta, né, que o Baal Koré canta quando fala isso na Parashat Vayakhel. E esse, como está aqui grifado, esse Tam é chamado Asla Geresh. Asla é fomos e Geresh é expulsos. Então, esses 1775 ciclos de prata estão ligados ao tempo que a gente foi expulso até que terminou e chegou no Kes, como a gente está vendo aqui, no ano 1843. O Balatanya Asmo, ele foi uma previsão mesmo, porque o próprio Alter Rebbe, ele faleceu em 1813, né? Ele teve esse tal como 1813, e o que ele estava prevendo era para anos depois, 1843. E a gente não vai interpretar se realmente chegou ou não, mas tem uma coisa interessante para ver aqui, que tem uma explicação, a gente vai ver mais para frente, né, a validade, a importância de saber, já contando no final, saber quando será o Ketz e se animar com isso, e mesmo que ele não chegue, é importante, e não é para se decepcionar porque ele não chegou na data que foi especificada, como essa própria de 1843, porque isso é uma data que tem um potencial grande para que tenha Geulah. Então é uma data em potencial, mas que a gente vai ver no detalhe por que se faz questão de falar sobre exatamente que seja potencial, não é na prática, mas como a gente sabe que mesmo na física, se tem um potencial, a gente trabalha com isso, a gente calcula e determina qual será o resultado baseado no potencial, e mais ainda quando é um potencial grande, que são sábios que determinam que vai ter a Geulah, né, com um potencial grande numa certa época, como é agora, como foi no ano passado, em 5.780, como foi no ano 5.770, né, que fez 770, como foi no Gimel Tammuz, como foi em várias outras épocas. E esse ano, com certeza, tem mais indicações, como a gente viu, né, que esse ano foi exatamente 33 anos depois do recebimento da Torá, que está ligado com o Lag BaOmer, e tem várias outras, foi depois 40 anos, que é o número redondo, que o Rebbe nos alertou em Nun Aleph, que a gente deveria fazer o possível trazer Mashiach, e assim por diante. Tem várias menções ligadas a esse ano para ser a Geulah. E por que não se decepcionar que não chegue? Então, é dada uma explicação aqui, ligada ao que o Alter Rebbe fala, que é como se fosse uma pessoa que ele sabe que vai chegar Mashiach, ou que vai chegar num lugar. E aí, quando ele vai se aproximando desse lugar, ele já está vendo que está chegando. Então já pode falar, olha, eu estou vendo a cidade aonde eu estou indo, mas ele ainda não está na cidade, ele já consegue ver que está chegando. Então ele pode apontar para onde é que é, mas daí até ele chegar lá, ele já tem condições, ele pode ir correndo até lá, ele pode ir mais rápido, ele pode ir devagar, mas já consegue ver no horizonte o objetivo, a chegada da Geulah, por vários indícios que os tzadikim sabem ver isso, e por outros motivos eles fazem questão de contar para a gente, embora, como a gente viu até agora, que não deve se pensar sobre isso, mas vem o seguinte, que vários motivos para a gente pensar, e como a gente viu, vários sábios que nos falaram sobre o Ketz. Então, seria um argumento para contrariar o que foi determinado na Gemara e na Halachá do Rambam, que não deve ter esse pensamento de quando vai chegar. Mas a gente viu, por exemplo, aqui agora, Yaakov Avinu, quem mais? O nosso patriarca,
Yaakov quis revelar. Moshe revelou na prática, depois com pistas, Venoshantem, etc., quantos anos seria. O Yaakov, não só ele aqui em Vayeri, quando ele dá as brachot, que ele fala, ele queria revelar, Vagid Alachem, ele fala para os filhos, eu vou contar para vocês quando que vai chegar, Bikesh Regalot Etaketz, ele quis, o Rashi explica, ele quis contar, revelar quando vai ser o Ketz. Mas Nissalkash Shekhinah Mimenu, ele acabou não tendo a Shekhinah, por vários motivos foi explicado sobre isso, tem outros motivos que falam que ele realmente sim falou quando é que vai ser o Ketz, mas mais do que isso, quando o Yaakov, então ele quis revelar o Ketz, e aí tem uma dúvida se ele revelou ou não revelou, tem opiniões que falam que ele sim revelou, mas você vê que Yaakov Avinu não sabia da Torá, óbvio que sabia que tem essa questão de não poder revelar, e ele quis revelar, pensou quando seria, e de alguma opinião revelou quando. E não só isso, depois quando ele fala para os filhos descerem para o Egito, para ir buscar comida, sem saber que o Yosef estava lá, ele falou, Redu, desçam. Redu a numerologia 210, que foi exatamente os anos que a gente ficou no Egito antes de ser redimido. Então você vê que o Yaakov revelou, deu uma pista clara, né, de quantos anos a gente ficaria até ter a chegada do Mashiach Rishon, Goel Rishon, que foi o Moshe Rabbeinu e aconteceu na prática. Então tem esse assunto. Depois a gente vê também com Yeshayahu, o profeta Yeshayahu, que ele revelou como profecia. A gente usa isso para várias questões para entender se ele vem, se Mashiach vem Beitá, né, no tempo certo, ou a Rishena, se ele vai ser apressado, acelerado para chegar logo. Mas você vê que então o profeta Yeshayahu, com a licença de Hashem, óbvio, pelo contrário, né, com a indicação de Hashem para revelar para a gente que Mashiach vai chegar e vai ser ou no tempo certo, ou vai ser ainda apressado, acelerado, que seja logo, se Deus quiser, de um jeito ou de outro, que chegue logo Mashiach. Amém, que nós somos já agora. Então a gente vê que profetas, líderes, sábios procuraram e revelaram quando Mashiach vai chegar, quando vai ter a redenção, e a gente vê que o que os sábios e comentaristas temiam, a explicação por que teria essa proibição de falar sobre ou pensar sobre o Ketz, está ligada à continuação da Gemara em Sanhedrin, porque o próprio Tana, o sábio que fala que se queimem os ossos daqueles que pensam em revelar o Ketz, porque não deve, porque o povo pode pensar, já que não veio quando foi prometido, profetizado, garantido, indicado que ele viria, então ele não virá mais. Então isso que os sábios temeram, isso que está em Sanhedrin, aqui Sanhedrin tem vários, você vê como é que é permitido falar, porque o próprio Sanhedrin, o próprio Talmud, fala vários momentos, né? Aqui fala Amar Rabi Rama Bar Hanina, em David Ba, quando que David vem, o filho de David vem, o Goel, o Mashiach, baseado em Yeshayahu. E aí depois, no final, na verdade na página anterior, 97, Beit, o Rabi Shmuel Bar Narmana, que a gente falou, ele fala que depois que ele fala que os ossos devem ser queimados, ele fala porque o povo vai acabar falando que se não veio na época predeterminada, então ele não vai vir mais. Não vai vir nunca mais. Então essa decepção os sábios não queriam que o povo tivesse. E para não correr o risco de pensar sobre o Ketz e falar quando vai ser que Mashiach vai chegar, e por algum motivo que podem ter para Mashiach não ter chegado, o povo vai deixar de acreditar e ter esperança que vai chegar, porque teve uma falha na previsão, profecia dos sábios. A gente vai ver porque sim a gente deve, e os sábios, os líderes falam sobre o Ketz. Uma nova pergunta: por que então calcular ou pensar e falar sobre quando o Mashiach virá, que a gente viu até agora, principalmente, embora sábios, até patriarca Yaakov Avinu,
Moshe Rabbeinu revelaram e falaram sobre o Ketz, mas a gente vê que tem uma proibição clara sobre não falar e pensar sobre isso para não ter decepção, que é uma coisa que eu particularmente sinto nessa época agora. Eu também tenho certo receio, certa apreensão em falar com as pessoas sobre isso, porque a gente tem tanta certeza que Mashiach está chegando, que já é agora, que é para ser esse momento. Você pode garantir, né? Uma coisa que eu ouvi interessante, se você acredita tanto que Mashiach vai chegar, porque você não aposta $1 milhão que vai chegar agora? Acho que ninguém apostaria. O Rebbe com certeza aposta, mas tirando isso é difícil, mesmo que a gente acredite com fé completa que Mashiach vai chegar. Porque na hora H, na prática, a gente tem essa dificuldade e a gente pode ficar decepcionado, porque com tantas sinalizações, tudo que a gente está passando, tanto que a gente quer tanto que chegue Mashiach e ainda não chegou, a gente pode ficar decepcionado de uma forma negativa e ficar um pouco desesperançoso, desesperado que não vai acontecer. Então, a gente vê que a resposta é que por um motivo, um objetivo mais elevado, que supera essa apreensão, esse receio dos sábios, que o povo fica decepcionado, então compensa, porque tem um lado positivo, que é um nível muito mais elevado para a gente, sim, pensar quando o Mashiach vai chegar e querer que chegue logo baseado nessas previsões e profecias. O próprio Rambam, como a gente falou, escreve com relação aos Ketzim, aos extremos para a chegada do Mashiach, explicando que todas as possibilidades que o Rassag, o Rabi Saada Gaon, agora na época dos Geonim, ele revelou sobre isso. Então, naquelas épocas que foram faladas sobre quando o Mashiach vai chegar, se pensou e se revelou. E mais ainda agora, o povo estava com a moral muito baixa e sem esperança. Ainda mais agora, por mais que a gente tenha mais esperança, que a gente está cada vez mais ansiando, tem mais tempo de escuridão, então as pessoas estão um pouquinho mais deprimidas e sem tanta força assim para acreditar e dar aquela corrida final para trazer Mashiach. Então os sábios se esforçaram, resolveram que eles deveriam sim calcular o Ketz, e assim, falando quando o Mashiach vai chegar, que é agora, assim como o Rebbe prometeu, garantiu, falou várias vezes, desde o começo da nascimento dele, da liderança dele, mais ainda, mais perto de Gimel Tammuz, ele falou cada vez mais sobre a chegada do Mashiach, porque assim reforça, e é isso que a gente tem que pensar, reforçar a nossa fé e a esperança na redenção, e em tempos melhores que chegarão já agora, se Deus quiser. Sabendo que a redenção está realmente próxima, e de fato está. Não é só para poder ter esperança, mas sim para ter de fato, sabendo que já está chegando. Não é só para a gente se animar, é para realmente acreditar e fazer tudo e aproximar, porque assim a gente consegue realmente trazer Mashiach já agora, se Deus quiser. Mais rápido. Então, os sábios de Tzadikim, eles veem a grandeza enorme, e eles veem o mundo inteiro, a história inteira, tudo que aconteceu, as pessoas todas, eles percebem, eles sabem, eles veem quanta riqueza o povo já acumulou nesse tempo todo de exílio. Então, eles enaltecem, que a gente deve também aprender com eles e fazer a mesma coisa. Enaltecer as pessoas, cada judeu, cada um que está se esforçando para trazer Mashiach, e aumentar no amor ao próximo, porque percebe o quanto cada um já fez, e no coletivo o mundo inteiro já fez. E os méritos que todos nós temos, todos nós, assim o Rebbe fala, e isso vai aproximar cada vez mais a vinda do Mashiach, já, Ken Hiratson. Terminando, a gente vê pelo contrário, que os sábios perceberam o quanto é importante, ainda mais agora, por meio dessas revelações, despertar o aumento do nosso serviço divino, porque quando a gente percebe que está quase chegando, que já chegou, que é agora, a gente dá o ânimo na rodada de fogo, na corrida final, no sprint, para nos dar essa força, para a gente chegar na corrida final e já passar o bastão para Mashiach. Isso, terminando, está ligado com o Hazon, que é a visão do Ishayahu.
E aí, uma nova pergunta, e o Rebbe adoça o nosso conhecimento com esse finalzinho, já na última página da Sihá. Por que então é chamado Shabbat Hazon, o Shabbat da visão, que em princípio, de modo simples, a gente sabe que está ligada com o começo da Haftará, do Hazon Ishayal, do profeta Ishayal, e de modo revelado fala sobre, né, o conteúdo da Haftará, é o que Ishayal viu quando ele olhou para Yehudá, as terras da tribo de Yehudá, e Jerusalém, que está nas terras da tribo de Yehudá, e viu as coisas indesejáveis da destruição e das desgraças que aconteceram, que são o tema dessas 3 semanas que a gente está agora, mais ainda nesses 9 dias antes de Shabeav, e mais ainda na galuta geral do povo e do mundo inteiro, o exílio, a escuridão de todos esses 2000 anos e mais de escuridão, e apertando mais ainda, né, com esse século passado do Holocausto, e mais ainda agora com o Corona, que está fugindo no mundo inteiro. Então, o que o profeta viu e que está na Haftará, que dá o nome a esse Shabbat, Hazon Ishayal, é a destruição, as desgraças, as dificuldades, a escuridão, o sofrimento. Mas a gente também vê o outro lado, a outra explicação. Por que é Hazon Ishayal? Por que é Shabbat Hazon? É porque o Rebbe Hillel Miparitch, que é um Hassid, desde o Alter Rebbe até o Tzemach Tzedek, ele fala em nome do Rebbe Levista de Badichov, que Hazon também não só é a visão do Ishayal, como é Hazon de Mahazé, de nos é mostrado, a gente vê, porque nos é mostrado para cada um e um o Beit HaMikdash de agora, Leatid, com Mashiach definitivo. Então cada um de nós, nesse Shabbat Hazon, vê o Beit HaMikdash. E aí, por um lado, a gente viu que Hazon está ligado com Hazon Ishayal, que é a visão da destruição, da desgraça, do exílio, dessas 3 semanas, dos 9 dias, e de Shabeav, do Beit HaMikdash em chamas. E por outro lado, a gente vê agora também outra explicação, que é Hazon de visão do Beit HaMikdash. Então, que a gente possa já ver o Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash definitivo, como a gente está vendo aqui agora, na prática, de verdade. E a gente vê, então, que também está ligado com a ideia de Hazon, que a gente vê que essas 2 explicações não são contraditórias, como tudo que a gente falou até agora. Pelo contrário, a gente combina a escuridão com a luz, o cair com o se levantar. O Tisha B'Av, que é luto e a desgraça, com o Yom Tov, que o Rambam fala que é o maior Yom Tov, o maior dia de festa que vai ter. Pelo contrário, eles têm uma ligação direta entre as 2 explicações, o Hazon ligado à destruição e o Hazon ligado à visão do Beit HaMikdash, mas ainda tem uma continuação entre elas, logo, sem parar. Né? Como a gente falou, da vaca que mugiu, falando sobre destruição, e logo depois mugiu, falando sobre a chegada e o nascimento de Mashiach. Né? A gente vê que uma coisa é ligada com a outra. Na destruição do Beit HaMikdash, até o nível mais baixo, assim como esse Shabbat Hazon, que é a véspera de Shabeav, nesse ano é mais o dia anterior que se junta o Shabbat com o dia do jejum de Shabeav, de sentar no chão de luto. No próprio Shabbat, que é ligado à visão da destruição, a gente vê que no primeiro instante do Shabbat Hazon também já está ligado com a construção do Beit HaMikdash eterno. Porque é chamado Hazon por causa do que o Rebbe Levista Badisha fala, que a gente vê o Beit HaMikdash. Então, por um lado, o Hazon está ligado com ver a destruição e está ligado a ver o Beit HaMikdash completo para sempre, eterno. Isso faz que a gente não fique impressionado com as dificuldades da escuridão do exílio, do que a gente está vivendo agora. Que é enquanto isso, esse exílio. E automaticamente, nosso serviço divino é feito com ainda mais capricho, quando a gente percebe que a gente já está chegando no Ketz, né, que já foi avisado, a gente já está no Yemot HaMashiach, na era messiânica. Isso traz, de fato, o terceiro Beit HaMikdash, que já está pronto lá em cima. A gente já viu na aula passada que Mashiach nasce logo junto com a destruição. No momento seguinte, ele já está pronto para nos redimir. E se ele nasceu junto com a destruição, ele já estava pronto antes.
E o Beit HaMikdash também já está pronto lá em cima. Ele pode descer a qualquer momento, nesse instante, num piscar dos olhos. Então veremos que nossos olhos físicos, aqui embaixo, que então virá o leão, como a gente falou na primeira aula, no mês do leão, e construirá o leão. Amém, Kenenason. O leão é a Kadosh Baruch Hu, Hashem, ele próprio. No mês do leão, que é esse mês que a gente está agora, Menachem Av, vai construir o leão, que é o Beit HaMikdash. Amém, Kenenason. Mashiach não, que seja agora já, que a gente possa já comemorar. E a gente viu que todos os momentos que os sábios viram, desde Jacob Avinu, Moshe, o Alter Rebbe, todos, o Rambam, viram essa época nossa agora, que é a época de Mashiach, já, now, mamash. Boas notícias para todos, Shabbat Shalom, com Mashiach já, Tisha B'Av já, o Yom Tov. Mashiach, now.